A paz do Senhor, povo de Deus, está tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, o vídeo que eu vou estar trazendo hoje é sobre visão com água, os sonhos com água, né? Que para Deus tanto faz. Ele mostrar em sonho, em visão. E Deus mostra porque Ele está falando, meus irmãos. Às vezes a gente é quem não tem a interpretação. Muitas das vezes Deus está falando claramente que é para a pessoa se preparar. E muitas das vezes a gente não leva a sério, acha que é uma visão qualquer, ou um sonho qualquer, e não sabe da interpretação, não fala para ninguém. E aí quando pensa que não acontece, né? Meus irmãos, em 2019 eu fiz uma viagem ali por Pernambuco. Fui visitar a minha mãe ali naquele lugar. Eu viajei de São Paulo para o Pernambuco, na casa dos meus pais. Meus irmãos, lá dentro da casa da minha mãe, Deus me deu uma visão com água. Aquela água muito limpa assim, tipo uma cachoeira. Glória a Deus. Aquela água muito linda assim correndo, tipo uma cachoeira. E eu falei para minha mãe essa visão e ela ficou meio assim. Minha mãe muito idólatra, né? Ficou meio assim. Não respondeu nada. Aí eu vim embora, meus irmãos, para São Paulo. E quando foi com 5 meses que eu estava aqui, a minha mãe faleceu. Minha mãe teve derrame e morreu. Mas antes dela morrer, que eu já falei em outros vídeos aí, ela também teve, Deus deu para ela um sonho com água, né? Onde ela ia pegar leite e não conseguia pegar aquele leite porque no meio do caminho tinha muita água e ela não conseguia passar. Ela ia pegar leite em uma casa. E aí ela contando isso para a irmã dela, não sei qual foi a interpretação que a mãe deu, né? E que a minha mãe respondeu: você está muito enganada. Sonhar com águas, quer dizer, é, é morte, é pessoas que morrem. Minha mãe respondeu isso para a irmã dela. Mas já para mim, minha mãe não respondeu nada, né? E eu não tive naquele momento a interpretação do que seria isso, né? Aí minha mãe veio a falecer com 5 meses que eu estava em São Paulo. Aí, meus irmãos, a gente fala isso como um alerta, né? Talvez você tenha um sonho aí com água, uma visão, e você não sabe o significado. Então fica aí um alerta, né? Aí teve agora também essa cantora aí, Marília Mendonça, né? Que veio a falecer nesse acidente, né? Trágico, né? Aonde em 2020, eu tava vendo aí, meus irmãos, em que ela disse que passou a noite todinha sonhando com água, né? Sonhando com água, sonhando com água, e olha aí o resultado, né? Então ficou comprovado, né? Comprovado que você tem uma visão com água, ou sonhar com água, representa morte no meio da família. Glória a Deus. Aí, meus irmãos, eu tive outra visão que eu chegava naquele mesmo local. Lá tem aquelas águas assim nas pedras onde o pessoal de lá chama de quedeirão, né? Que é o quedeirão. E ali, meus irmãos, num dia normal,
só quente, não tinha chuva, não tinha nada. Dia limpo assim, tava aquele só quente. E eu ia pegar água naquele local. E quando pensa que não, começa a vir água de tudo quanto é canto, carregando aqueles ossos de pessoas que morriam e jogando dentro daquele quedeirão. E quando aquele quedeirão estava meio de água, a minha irmã, uma irmã minha, né, que ela é testemunha de Jeová, ela entrava dentro daquele quedeirão e ficava ali nadando. E eu interpretei que aquilo seria o inferno, né? Testemunha de Jeová não crê no inferno. Foi isso que eu interpretei. E aí aquela voz vinha na minha mente: esses ossos aí são de pessoas que estão morrendo do coronavírus. A voz falou assim comigo. E aí meus irmãos tiveram outra visão aí com o imbu. Sempre o imbu ali é uma fruta que ele dá lá no Nordeste, num lugar bem seco, naquele deserto lá. Ele dá naquele lugar no meio do deserto. Então veja que não é coisa boa, né? Deserto não é coisa boa. Eu tive essa visão esses dias aí que aquele pé do imbu, ele estava cheio de flor. Estava cheio de flor. E eu dizia assim, no meio de março tem imbu maduro, né? No meio de março tem imbu maduro. E eu fiquei pensando assim, será que vai vir outro vírus aí? Porque da outra vez que eu tive uma visão com imbu maduro, fazendo colheita, veio o coronavírus, né? E eu fiquei pensando, será que tá vindo outro vírus aí? Misericórdia, né? Ou é um sonho normal e que tá no meio de março, é a época mesmo dessa fruta, né? Não sabemos, vamos orar a Deus, porque meus irmãos, Jesus Cristo está voltando e não é de admirar as coisas ruins que vai acontecer daqui para frente. Não devemos esperar coisas boas daqui para frente. Tem pessoas que falam não, que tem pessoas que vivem amaldiçoando, que só fala coisa ruim, mas é para que se cumpra as escrituras. Essa pessoa que fala isso parece que não conhece o que diz a Bíblia, né? Porque tudo que está acontecendo de coisa ruim pelo mundo afora é tudo cumprimento das profecias. Não se espera coisa boa daqui para frente. Por mais que alguém faça promessa de que vai ter coisas boas, mas não é isso que as escrituras diz. As escrituras mostram coisas, que acontecerá coisas, né? Coisas assustosas, coisas assim de deixar as pessoas apavoradas. É isso que as escrituras mostram, né? As escrituras não mostram coisas boas daqui para frente. Aí tem pessoas que se levantam, né? Porque pessoa só profetiza coisa ruim, só profetiza coisa má. Mas é o que está na Bíblia, né? É o que está na Bíblia e tem que se cumprir. Tem que se cumprir. Glória a Deus. Amém? Então fica, meus irmãos, esse vídeo aí para a sua meditação. Talvez você tenha uma visão aí com água, é um sonho e você não está sabendo interpretar. Mas que ficou comprovado, né? Com a morte da minha mãe e com a morte dessa cantora aí que morreu, muito famosa, né? Nenhuma dessas duas volta mais. E mais fica assim um exemplo, né? Fica assim para um alerta, para que a gente entenda, né? E quando a gente ter uma visão assim com água, a gente ficar atento, porque Deus está falando, Deus está mostrando. E muitas das vezes as pessoas não têm a interpretação. Então ficou muito comprovado que sonhar com essas coisas, ou ter visão com isso, com água,
representa morte no meio da família. Agora é engraçado, por que que sonhar com água, ter uma visão com água, representa morte? Porque ali, meus irmãos, é o local onde muita gente derrama lágrimas, né? Derrama lágrimas ali, então a água representa a morte. Que mistério, né? É Deus falando, né? Através dos seus mistérios. Deus é mistério. Glória a Deus. Meus irmãos, se você é novo por aqui, se inscreva nesse canal, dê o seu like e ative o sininho das notificações para que assim você possa receber mais vídeos. Amém? Que Deus assim vos abençoe.